E aí, segundo ano, beleza? Tranquilo? Voltamos então para mais uma aulinha nossa. Aula passada eu encerrei ali a Era Napoleônica, então basicamente a gente encerrou toda aquela história que começou ali com a Revolução Francesa em 1789. Fomos até a Era Napoleônica e chegamos até a morte do Napoleão, né? Mas ainda temos algumas consequências relacionadas à Era Napoleônica e à Revolução Francesa, mas não na Europa agora, tá? Lá na América, ou melhor, aqui na América, né? Então o que é isso? Olha só, hoje a nossa aulinha é sobre a independência do Haiti. Então vou dividir em duas partes, tá? Não vou fazer tudo em uma aula só não, para ficar mais bem explicadinho desse movimento muito importante, tá? Por que importante, Diogo? Porque quando eu falo de independência do Haiti, eu estou falando da primeira república negra no mundo, o primeiro país a abolir a escravidão também, né, no mundo, e também foi uma revolução, foi uma independência liderada por negros e negros escravos e ex-escravos, tá? Tinham mulatos também, né, a gente não pode esquecer, beleza? Então isso tudo é por isso que é tão importante assim a independência do Haiti, beleza? O Haiti hoje, né, o Haiti hoje não, sempre foi uma ilha, né? E nessa época aqui que a gente está tratando, ali por volta do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, a ilha do Haiti, né, a ilha onde fica o Haiti, ela na verdade era uma ilha que era dividida em duas partes, né? Ela era chamada de Ilha de São Domingos. Então a parte oeste da ilha, ela era colonizada pelos franceses, né? Ela chamava Ilha de Saint-Domingue, né, em francês, e o leste da ilha era colonizado pelos espanhóis, na Ilha de São Domingos mesmo, em espanhol. E aí, olha só, temos um desencadear de acontecimentos na Europa nesse período. Temos a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, né? Então, olha só, o que nós tivemos durante a Revolução Francesa, né? Os jacobinos assumem o poder, os jacobinos tomam uma série de medidas iluministas, por exemplo, assim que eles assumem. Uma delas foi o quê? Acabar com a escravidão nas colônias, né? Tanto na França quanto em todas as colônias francesas. Porra, bacana, né? Super bacana. Então você tem ali a abolição da escravidão na ilha, né, no Haiti francês. Muitos traficantes de escravos, de africanos, eles se revoltam contra isso, tá? Não vão aceitar. Então, por exemplo, a fiscalização francesa era muito fraca. Então, mesmo quando é abolida a escravidão no Haiti, a escravidão ainda continua, tá? Por causa, por exemplo, de muitos dessa elite, haitiana, que representava, por exemplo, sei lá, menos de 10% da população, mais de 90% da população da Ilha de São Domingue. Eu vou falar São Domingos para ficar mais fácil, tá? Dessa Ilha de São Domingos, ela era mais de 90% eram de negros, né, que eram escravos, ex-escravos e mulatos, né? Então, uma minoria era quem controlava a ilha e não deixava, por exemplo, que essas notícias chegassem até os escravos ou que abolissem mesmo a escravidão ali, né? Depois teremos o Napoleão assumindo o poder, e uma das primeiras medidas que o Napoleão toma, né, uma das mais impopulares do seu governo, é voltar com a escravidão nas colônias, né? Ele volta com a escravidão, mas ele toma uma outra medida que é o que vai desencadear a revolta, né, a revolução na Ilha de São Domingos, que é o quê? Ele vai conceder cidadania para todo o cidadão livre da Ilha de São Domingos. Então, independente se você era negro ou branco, se você fosse livre, você seria considerado cidadão francês. Só que mais de 80% da população da ilha eram de escravos ainda. Então o povo se revolta, né? Esses escravos se revoltam, começa uma manifestação que se torna uma revolta, e essa revolta vai virar revolução, né? Vão pegar em armas, vão passar a perseguir os brancos que viviam na ilha, a elite que controlava os traficantes de escravos. E nós teremos aí, através de uma liderança, o François Dominique Toussaint, né, um ex-escravo,
Ele vai ser a grande liderança com ideais iluministas ainda, de liberdade, igualdade, fraternidade. Ele vai guiar escravos, ex-escravos, mulatos, né, a manifestar contra toda essa opressão francesa, vão derrotar tropas francesas que vinham para cá para tentar abafar a revolução e vão tomar o poder. Tá? Vão tomar o poder na figura ali do François-Dominique Toussaint, beleza? E aí, olha só, vão implantar uma república, vão governar de forma, durante um tempo democrática até. O Toussaint, ele começa meio que a subir o poder na cabeça dele, ele começa a dizer que ele seria um imperador aqui, como Napoleão era na França. E aí o Napoleão não gosta muito disso, ele faz de tudo para que o Toussaint fosse preso, e ele consegue, né, meio que uma tropa de elite francesa é enviada para a ilha, capturam o François, levam ele para a França e lá ele é morto. Tá? Só que a revolução não acabou por aí. Nós temos ainda os escravos, ex-escravos e mulatos, né, os negros e mulatos assumindo o poder, perseguindo toda aquela elite escravocrata que existia na ilha. E aí nós teremos uma nova liderança substituindo o Toussaint, beleza? Mas próxima aula a gente vê isso, tá certo? Não vou dar muitos detalhes nessa aula, é mais uma aula introdutória. A aula que vem a gente termina sobre a independência do Haiti, que é de extrema importância, porque a independência do Haiti ela vai motivar outras manifestações pelo mundo afora. Por exemplo, no Brasil nós teremos a revolta dos malês, que foi uma revolta liderada por escravos de origem muçulmana, e os próprios abolicionistas, aquelas pessoas que defendiam o fim da escravidão no Brasil, se baseavam no que aconteceu no Haiti. Beleza? A hora que vem a gente termina. Um abraço para vocês. Valeu!